Linneu de Paula Machado nasceu em Rio Claro aos 27 de outubro de 1880 e faleceu aos 28 de setembro de 1942, aos 61 anos, num acidente aéreo entre Rio e São Paulo, após assistir à vitória de uma égua de sua criação. Morreu cedo, né? Foi casado com Celina Guille e pai de 4 filhos: Francisco Eduardo de Paula Machado, Cândido Guinle de Paula Machado, Linneu com 2 N's, né, que é o nome verdadeiro dele, Guinle de Paula Machado, e Heloísa Guinle de Paula Machado. Foi um empresário junto com seu pai, Francisco Vilela de Paula Machado, fundou em 1906 o Aras São José Expedictus e presidente, um ficava em Rio Claro e em outro Botucatu, se eu não me engano. E presidente do Jockey Clube de São Paulo. Sua mãe era Sebastiana Augusta de Melo Franco, neta do primeiro Visconde de Rio Claro. Então, aí depois, por isso que nós vamos falar do Jockey Clube, porque é neste endereço, tá? A fonte sobre ele eu peguei da internet, da Wikipédia. Jockey Clube de São Paulo. Sua localização é na Avenida Linneu de Paula Machado, 1263, por isso que eu falei de Linneu lá, nos Jardins, é a parte que pertence ao distrito do Morumbi. O terreno em que se encontra o atual Jockey Clube de São Paulo foi uma doação da Companhia Cidade Jardim, que entendia a necessidade de um espaço maior que atendesse às demandas do público, e concebido pelo então prefeito de São Paulo, presidente do Jockey Clube, Fábio Prado. O Jockey Clube de São Paulo é a entidade que administra e detém propriedade do hipódromo da Cidade Jardim. Foi fundada em 14 de março de 1875, sob o nome de Clube de Corridas Paulistano. Sua primeira praça de corridas foi o Hipódromo da Moca, na Rua Bresser. Inicialmente havia uma determinação para que o novo hipódromo fosse situado no Ibirapuera. No entanto, mais tarde, em 25 de janeiro de 1941, foi inaugurado o atual hipódromo da Cidade Jardim, que buscou corresponder às modernidades, atuando como palco de diversos eventos, como feiras, desfiles de moda, algumas festas, entre outros. O hipódromo foi então construído em 600 mil metros às margens do Rio Pinheiros, ainda não retificado na época entre os anos de 1937 e 1941. O projeto foi feito por Elisário Baiana, arquiteto brasileiro, e posteriormente remodelado pelo arquiteto francês Henri Sajou. E veja bem que tudo isso, né, que eles falam, todas essas coisas que vieram para o Brasil, né, principalmente São Paulo, e Rio de Janeiro também, vieram da Europa, né? França, mais da França, né? De Paris, Londres, né? Que onde era o point da cultura e da frescura. Bom, apesar da localização do novo hipódromo, a sede social do clube ainda permaneceu nas proximidades de seu local de origem, a Rua do Rosário. Dali mudou-se para a Rua São Bento em 1917, mas nós estamos falando da administração, tá? Depois para a Rua 15 de Novembro, para a Praça Antônio Prado e finalmente dos anos 60 para a localização atual, situada a Rua Boa Vista, no centro da cidade. O Jockey também possui o Centro de Treinamento de Campinas, onde funcionou o Hipódromo Boa Vista. A entidade constituiu-se por feito da paixão que o público republicano tinha por cavalos. Apesar da sede atual do Jockey Clube de São Paulo só ter sido inaugurada em 1941, a história desta associação já marca mais de 100 anos. Em março de 1875, foi inaugurado o então Clube de Corridas Paulistano, tendo como um dos mais importantes fundadores Antônio da Silva Prado, que tinha na época 23 anos. Olha que legal, e tinha muito dinheiro, né, também. A diretoria ainda era composta pelo presidente Rafael Aguiar Paes de Barros, todos nomes famosos, né? Formado em Direito e reconhecido como patriarca do TURF. Após
viagem para a Inglaterra, onde conheceu o esporte, o fundador do clube buscou os meios para criar o clube de corridas da cidade de São Paulo, que tinha na época 25 mil hectares. O espaço foi arrendado por 20 contos de réis e um terreno na várzea da Moca. Então, vocês viram que eu acertei quando ele falou, quando eu falei sobre a Europa, né? O Jockey Clube de São Paulo foi uma entidade formadora de elite empresarial paulistana. No início, uma seleção de 73 sócios dispunha de uma capital de 9 contos e 90 mil réis. Rafael Aguiar Paes de Barros, junto com seus sócios, redigiu o regulamento de corridas e traçou as raias nas colinas da Moca. Assim, pôde ser inaugurada a primeira corrida no domingo de 29 de outubro de 1876. No evento, 2 cavalos compareceram para disputar um prêmio de 1.000 contos de réis do governo da província. Seus nomes eram Macaco e Republicano, o primeiro ainda desconhecido. O primeiro ainda desconhecido, de menor tamanho, enquanto o segundo apresentava mais vitórias. Entretanto, foi o Macaco e o primeiro cavalo a vencer uma corrida no clube correndo 1.609 metros em 22 minutos e 3 segundos, e 2 segundos mais rápido que o adversário e contrariando as expectativas que assistia. Bom, talvez porque ele fosse menor ou mais novo, né? Ele também poderia ser mais leve e corria mais, né? Não sei, eu não entendo de cavalos, tá? Apesar de eu amar cavalo, acho que coisa mais linda. Há ainda registros da primeira mulher a praticar o turf de São Paulo, Domitila de Aguiar e Castro, que venceu com 2 minutos e 9 segundos no terceiro páreo da corrida em 10 de julho de 1877. Eu não achei a figura dela. Posteriormente, mais corridas foram sediadas, tendo uma média de 3 a 5 eventos anualmente em 1886. É em 1881 que o clube passará a ser chamado oficialmente por Jockey Club, que até então era considerado nome informal. Em 1888, uma crise decorrente da abolição da escravatura atinge o jockey e o ano seguinte morre o presidente Rafael Aguiar, dando início a uma nova fase a partir de 1890. Gente, isso é história que não deve morrer, tá? Vocês não precisam saber de tudo, mas é importante que vocês saibam de alguma coisa, inclusive a história da família de vocês, né? A reabertura do jockey sob a presidência de José de Souza Queiroz foi reanimadora, mas sofreu altos e baixos por alguns anos. Em 1893, registrou até 41 corridas, mas ainda era seguida por outras dificuldades. Em 28 de abril de 1912, a pista do hipódromo da Moca foi utilizada como pista de voo, com o comandante Edu Chaves, também um nome famoso, né, pilotando um aeroplano em direção ao Rio de Janeiro. Foi a primeira conexão feita entre as duas cidades por via aérea. Em 1920, a melhor ampliação do espaço com o objetivo de abrigar mais 2.800 espectadores. Durante a Revolução Paulista de 1924, Revolução de 1930 e Revolução de 1932, as corridas precisaram ser suspensas, o que consequentemente resultou em momentos ruins para o jockey. Sobre o clube jockey tem muito mais histórias, e principalmente a tão famosa chácara do jockey, né, que hoje é um parque público municipal na região oeste de São Paulo, aqui, né, na Vila Sônia, fica na verdade no Ferreira,